recebereis poder ao descer sobre você o Espírito Santo. Você não é vítima. Olá, eu quero cumprimentá-lo nesta manhã de domingo, desejando a você a paz de Cristo Jesus e também expressar a minha gratidão por poder entrar no seu lar, por poder entrar na sua casa. Nós estamos no Tempo de Comunhão. É um programa desenhado, construído para abençoar você. Por favor, permaneça aí. Eu tenho certeza que você será edificado. Muitas vezes nós estamos passando por lutas, sofrimentos, dissabores, porque ignoramos, desconhecemos os nossos direitos. Espiritualmente também é a mesma coisa, da mesma forma. Eu quero levar até você o seu direito espiritual, aquilo que você tem direito de desfrutar, felicidade, paz, alegria. Esse é o programa Tempo de Comunhão, visando abençoar a sua vida. Nós vamos ter uma música cristã para abençoar o seu coração. Depois você vai ouvir uma mensagem gravada aqui no nosso culto. E logo depois dessa ministração, dessa mensagem da Palavra de Deus, eu volto orando com você e fazendo um convite especial para o seu filho adolescente, para o seu filho junior. Vamos então ouvir essa música para o nosso elevo espiritual.
texto de Romanos capítulo 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. O texto diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos ler juntos essa última frase? O justo viverá pela fé. Uma vez mais, bem forte: o justo viverá pela fé. Aleluia. Na mensagem anterior, eu fiz uma defesa, eu justifiquei, a expressão justo, a palavra justo. Quem são justos e por que somos justos? A Bíblia diz que eu e você fomos justificados. Ou seja, nós tínhamos uma dívida, e essa dívida nós não poderíamos pagar, não podíamos pagar, não tínhamos como, ok? Deus enviou Jesus Cristo, Ele se fez carne, gente como a gente, e Ele então assumiu as nossas dívidas, assumiu os nossos pecados, assumiu as nossas falhas, e isso então fez com que Ele, Jesus, fosse punido em nosso lugar. Jesus, Ele foi punido, o juízo caiu sobre Ele, Ele morreu, Ele foi morto por causa dos nossos pecados. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Quando Jesus recebe a nossa punição e Ele morre, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Ele morreu. Agora eu estou justificado, Ele pagou a minha dívida, então Ele é a minha justiça, ok? A justiça foi feita, Ele é a minha justiça. Jesus é o meu Jeová Tsidkenu no hebraico, Ele é a minha justiça, Ele morreu em meu lugar. Agora então eu sou justo, por quê? Porque eu fui justificado. E aqueles que aceitam a obra de Cristo, aceitam a Jesus, creem nesse sacrifício, creem nesse presente, creem nessa dádiva, essas pessoas são salvas da ira, salvas do pecado. Essas pessoas estão justificadas, elas estão em Cristo Jesus. Por isso nós fazemos esse convite, esse apelo, para a pessoa vir aqui, confessar Jesus, receber o perdão, a justificação. As pessoas se tornam justas, e aí a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Por que nenhuma condenação há? Porque nós fomos justificados. Nós fomos justificados. Jesus foi condenado em nosso lugar. Nós fomos então justificados. Aleluia. E aí, agora que somos justificados, nós não vivemos mais baseado no nosso desempenho, na nossa performance, na nossa capacidade. Não. Agora nós vivemos baseado na obra de Cristo Jesus, nos feitos de Cristo Jesus. E a Bíblia chama isso de crer. A Bíblia chama isso de fé. O justo viverá pela fé. O justo não vive pelo seu desempenho. O justo vive pela fé. Pela fé. Aleluia. E nós vimos também na mensagem anterior, ali em Marcos capítulo 11, que se eu crer que acontecerá aquilo que eu estou dizendo, será assim. E começamos a conversar um pouco sobre a fé, sobre a fé. E Jesus, certa feita, Ele disse para os seus discípulos: homens de pequena fé, homens de pouca fé. E nós temos aprendido que a fé, ela vem através da informação. A fé, ela é comunicada. Então, se eu tenho bastante informação da palavra de Deus, a minha fé aumenta. Se eu tenho pouca informação da palavra de Deus, a minha fé diminui. E aí eu sou uma pessoa de pequena fé, de pouca fé. E por que pequena fé? Porque eu estou recebendo pouca informação. A fé vem pelo ouvir. Eu estou ouvindo pouco a palavra de Deus. E por ouvir pouco a palavra de Deus, a minha fé é pequena.
Pouca informação, pequena fé. Muita informação, muita fé. Receber muito da palavra de Deus, muita fé. Pio, eu não sabia porque eu tinha que vir aos cultos semanalmente, para você receber informação, para você ouvir a palavra e para a sua fé crescer. E ao crescer a sua fé, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E se tudo é possível àquele que crê, você se torna indestrutível. Você se torna mais que vencedor. Você se torna colecionador de vitórias. Você se torna um conquistador. Este é o caminho, aleluia. É por aí que devemos avançar. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Romanos 10. Olha o que diz ali, as duas justiças. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Você pode imaginar uma pessoa zelosa, mas sem entendimento? A pessoa é zelosa, mas ela não tem entendimento. Zelo sem entendimento. Você sabia que tem muitas pessoas, muitos cristãos que estão na igreja, semana após semana, após semana, após ano, após ano, após ano, e não alcançaram ainda o conhecimento, o entendimento? Trazem os dízimos e as ofertas semanalmente na igreja, mas não sabem por que fazem isso. Oram, mas não sabem por que oram. Cantam louvores, mas não sabem por que cantam louvores. Tem zelo, mas sem entendimento. A Bíblia chama isso de religiosos. Pessoas religiosas, mas não sabem por que fazem o que fazem, sem entendimento. E Paulo está dizendo, os judeus, os israelitas, eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Eles guardam a lei, eles se esforçam, mas sem entendimento. Pode imaginar isso? Por isso que a Bíblia nos aconselha, a mim e a você, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você entende esse texto ou não? Mais ou menos? Imagina o seguinte, alguém, por algum delito, foi preso. Ele cumpriu a pena. E aí então, o juiz, a pessoa responsável, ok, dá então a liberdade dele. Olha, você está livre. Só que ele está lá na cadeia e ele não sabe que ele está livre. O advogado dele não foi comunicá-lo. E passa uma semana, passa duas, passa três, passa quatro. Ele está livre? Sim ou não? Não. Ele ainda está na cadeia. Ele está livre? Não. Ele ainda está na cadeia. Ele tem direito à liberdade? Sim. E por que ele não está livre? Porque ele não sabe. Porque ele não sabe. Não foi comunicado a ele, não foi informado a ele. Por isso ele continua na cadeia, continua prisioneiro. Mas ele já tem um documento legal, jurídico, libertando ele? Sim. Sim, mas ele não conhece. A verdade do Evangelho não está nas nossas mãos, através da Bíblia Sagrada. Você não tem a Bíblia? Você tem a Bíblia em casa? Tem? Tem. No seu aplicativo, no seu iPad, iPhone, todos os já tem a Bíblia, né? Você tem a verdade. Mas a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem conhecimento, você continua escravo. Pio, mas eu deixo a minha Bíblia aberta lá em casa no Salmo 91. Não, a Bíblia não é amuleto. Não é amuleto. Você pode deixar aberta no Salmo 91, no Apocalipse 21, qualquer lugar. Nós precisamos conhecer a verdade. E aí nós somos livres, nós somos libertos. Continuando o texto de Romanos 10. Ignorando a justiça que vem de Deus
e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se submeteram à justiça de Deus. Desconheceram a justiça de Deus? Quem que é a nossa justiça? Cristo Jesus. Ignorando, desconhecendo a justiça de Deus, a dádiva de Cristo Jesus, o perdão que Jesus trouxe, ignorando essa justiça, e estabeleceram a sua própria justiça. Sabe de uma coisa? Eu vou ser salvo. Como é que eu vou ser salvo? Eu vou colocar uma cruz nas costas e vou caminhar com ela durante 40 dias. Aí eu terei os meus pecados perdoados. São zelosos? São zelosos. Mas funciona? Não! Porque esta não é a justiça de Deus. Olha qual é a justiça de Deus, versículo seguinte. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Imaginemos o seguinte: Cristo está aqui, eu sou a lei, e eu vim, a lei, dada por Moisés, veio a lei, veio a lei, veio a lei, veio a lei. A hora que a lei chegou em Cristo, o que aconteceu com a lei? Ela findou, ela acabou. Agora daqui para frente é Cristo. Daqui para frente é Cristo. A lei acabou em Cristo. O fim da lei é Cristo. Se eu continuo mesmo depois do nascimento, morte e ascensão de Cristo, eu quero cumprir a lei, eu sou zeloso, mas sou ignorante, um tapado. É o que a Bíblia está dizendo. O fim da lei é Cristo. E a justificação ocorre a todas as pessoas. Não importa a raça, não importa a cor, não importa se tem dinheiro, se não tem, não importa se é um PhD, não importa. Para todo. O Evangelho, ele é inclusivo, ele recebe todos. Olha o próximo versículo. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que viver estas coisas, quais coisas? A lei, viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé. Então tem a justiça da lei e tem a justiça da fé. Mas a justiça que vem da fé diz. A justiça que vem da fé declara: a palavra está perto de você. A palavra está na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos pregando. A palavra da fé que estamos proclamando. Aleluia! A justiça de Deus é a justiça da fé. Crer em quê? Crer em Cristo Jesus. Saber que Ele nos justificou. Se eu aceito isso, agora eu estou vivendo a justiça da fé e não mais a justiça da lei. Não mais a justiça das obras. Quer ver? Deixa eu ajudar você a entender isso. Se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar. Certo ou errado? Errado. Soa bem no nosso ouvido, não soa? Bacana isso? Olha, eu fiz tudo certinho. Olha, eu estou na igreja, estou no grupo, eu já me batizei. Olha, eu dou dízimo, eu dou oferta, já sou apacentador, estou cuidando de pessoas, estou aconselhando, estou dando meu tempo. Eu faço tudo certinho. Eu não recebo multa de trânsito, eu pago meus impostos, eu pago as minhas contas, não dou cheque sem fundo. Eu faço tudo certinho. Então Deus vai me abençoar. Certo ou errado? Errado. Se eu continuo com esse pensamento é o pensamento da lei. E a justiça de Deus não é a justiça que vem pela lei. A justiça de Deus é a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Eu e você somos abençoados não pelo que fazemos. Eu e você somos abençoados pelo que Jesus fez.
Eu e você somos abençoados por causa de Jesus. Eu e você recebemos vitórias por causa de Jesus e não por causa daquilo que fazemos. Ah, Pio, então eu posso pecar? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se a minha cabeça for a justiça da lei, eu acho que se eu fizer tudo certinho, Ele vai me abençoar. Mas se a minha justiça for pela fé em Cristo, eu sei que o que eu recebo por causa de Cristo e não por causa daquilo que eu faço. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha o que diz o versículo 9. Então deixa no 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Aleluia, aleluia. A justiça que vem da lei é a justiça da obra, é a justiça do desempenho. A justiça que vem da fé é a justiça onde você descansa no que Jesus fez. Você descansa na obra de Cristo Jesus. Mas Pio, Tiago capítulo 2, versículo 26. Vamos ler, Tiago 2, 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras, ela está morta. A fé então, ela precisa de obras. Quais são as obras da fé? Se você não sabe qual é a obra da fé, a sua fé é morta. Você não está fazendo ela. A fé sem obra é morta. Você precisa fazer a obra da fé. Qual que é a obra da fé? Você não sabe? Então a sua fé é morta. Qual é a obra da fé, meu irmão? Qual é a obra da fé? A fé necessita então de obra. Qual a obra da fé? A obra da fé é crer. A obra da fé é crer. Fé é uma coisa, crer é outra. Deixa eu lhe explicar. Um camarada, ele estava passando numa corda bamba, num cabo de aço, sobre um abismo, entre dois montes. E ele chega ali e diz: vocês têm fé que eu consigo atravessar esse cabo? O povo aplaudiu: sim! Vamos ensaiar aqui. Diga sim! Isso, fé. Aí o equilibrista pegou aquela vara e atravessou. O povo aplaudiu. Vai lá, aplaude lá. Aqui desse lado ele tinha um carrinho de mão. No interior a gente chama de carriola, carrinho de mão. Esse que a gente usa na construção civil, carrinho de mão. Ele tirou aquele pneu, deixou só o aro e perguntou assim: vocês creem que eu consigo atravessar, empurrando esse carrinho? Como o povo disse? Sim. Você tem fé? Sim. Então ele pegou o carrinho e atravessou. Chegou do outro lado, o povo aplaudiu. Aí ele falou: você tem fé que eu posso colocar aqui um saco de cimento e atravessar com esse saco de cimento? O povo disse: sim. Então ele atravessou com um saco de cimento. Ele disse: isso, tem aplauso, esqueci, tem um aplauso. Esse equilibrista, sucesso total. Aí ele perguntou assim: escuta, você tem fé que eu posso colocar uma pessoa sentada nesse carrinho de mão e atravessar com ele? Sim ou não? Então vem e senta aqui. Vem e senta aqui. Se você vier e sentar, você crê. Se você não vier e sentar, você só tem fé. A obra da fé
é o crer. A fé sem obra, ela é morta. Eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Não é uma palavra desafiadora? Não é uma palavra de fé? Não é uma palavra que mexe com os nossos conceitos? Quebra os nossos preconceitos? Eu tenho certeza que você está sendo abençoado com este programa Tempo de Comunhão. Eu quero fazer esse convite especial para você que tem um filho junior, adolescente, ou um neto, ou um sobrinho. Nós vamos ter, nesse próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, um retiro especial para essa faixa etária. Por gentileza, entre em contato conosco, veja como é que você pode enviar o seu filho adolescente, o seu filho junior, para que ele tenha contato com a palavra de Deus, com as coisas eternas, com as coisas sublimes que Deus tem dado a nós. Está na hora dessa geração, os nossos filhos juniores e adolescentes, conhecerem a verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero orar por você nesse instante. Pai Celestial, Pai de toda graça, de toda consolação, de todo amor, muito obrigado. Obrigado por esse programa, Tempo de Comunhão, pelas centenas e centenas de pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo nesta hora. Senhor, eu declaro a paz do Senhor, eu declaro a felicidade nesta casa, nesse lar. Onde existe doença, eu estabeleço a cura, a saúde. Onde existe a intriga, a discórdia, eu libero a harmonia, a paz nesses corações. Onde, Senhor, existe a escassez, eu declaro a abundância, a fartura, porque para isso Jesus se manifestou, para trazer vida e vida em abundância. Em concordância com a Tua palavra, Senhor, eu declaro cada um dos nossos telespectadores abençoados em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Eu quero também convidar você para agora às 9h30 da manhã participar da nossa celebração do nosso culto. Você tem o endereço aqui no bairro do Portão, na Niepce da Silva. Venha. Se você não pode vir agora às 9h30 da manhã, às 6 horas da tarde, temos uma celebração, um tempo, um culto especial. E vamos ter uma palavra que vai fortalecer o seu coração, vai edificar a sua fé. É uma alegria estar com você. O desejo do nosso coração é que você seja ricamente abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém.